Aí, amor, a gente aqui domingo, esperando a galera no domingo. Conexão voltou, amor. Olha só, a conexão baixa voltou. A gente tá com... Apresenta o homem aí, amor. Gente, esse é o Pedro Tarla, nosso amigo psicólogo que vai bater aqui e ficar caindo, hein? Então, vai estar disponível. Vamos lá. Vamos lá, tomara que essa internet aguente. Aí, ó, o pessoal chegando. Ó, esse é o Pedro Tarla, gente, o psicólogo. Atende uma pessoa muito especial da nossa família. Sempre dá boas dicas pra gente, então... Ó, boa noite de Nova York, tem alguém aqui, ó. Nova York. Muito legal, Pedro. Ai, que incrível. Galera tá chegando, 317 pessoas. Obrigado. Ó, a gente é lindo, olha esse cara, o estilo dele, a barba. Sabe tudo, estudioso dos Tamo bons. junto. Então, pessoal, hoje essa live está sendo aqui ao ar livre. Vocês estão no barzinho com a gente, tomando suco de açaí, um chazinho, olha que gostoso. Poderia estar assistindo um jogo aí no domingo com o maridão do lado, não, mas está assistindo a gente aqui. Gláubia, É? Beijo pra você. Depois tem Lúcia açaí pra chegou, todo ó. mundo. Oi, a Ana. Cara, 500 pessoas assistindo em menos de um minuto. É, o Pedro tá assim, Ele né? tá assustado. Achando legal falar pra tanta gente como é Pode que ir falando aí de onde que vocês são, só pro Pedro conhecer vocês. Depois ele vai responder todos vocês aí nos comentários, não vai, Pedro? Perfeito. Um por um vai comentar lá. É isso mesmo. Amor, vamos falar do assunto de hoje? Vamos, gente. Nossa experiência, a gente conversando com várias pessoas, conversando com vocês aí, o que a gente percebeu? Quantas pessoas estão sofrendo tanto na relação que estão chegando a adoecer? E aí é justamente isso que eu guardei a pergunta para fazer pro Pedro aqui. O pessoal fala assim, poxa, às vezes... Estão falando, você é lindo. A namorada dele tá aqui, viu? Cuidado que a namorada dele já fez cara de brava aqui, já. Então, ciúme, vamos tratar o ciúme, gente. Então, o que rola? Às vezes, por falta de carinho, solidão dentro da relação, que as pessoas estão casadas há muito tempo, mas acabam ficando sozinhas. Às vezes, por ser maltratado, o pessoal não gosta muito dessa palavra, mas quando uma pessoa é grosseira, quando a pessoa é rude, forma, e aí as pessoas acabam adoecendo e falando pra gente assim, poxa, eu tô em depressão, e o que eu percebo é que elas estão muito mal, e elas querem saber muito mal, e querem saber como que elas podem fazer pra melhorar. Elas acham que o que precisa melhorar é a relação. Então elas perguntam pra gente, poxa, o que eu faço pra mudar isso? E ele vai ser muito sincero com vocês. Então, Pedro, adoece mesmo a relação? Adoece a pessoa? A pessoa pode ficar deprimida por causa de uma relação ruim? É engraçado, eu acho que para responder isso a gente tem que lembrar de um dos princípios mais importantes que tem sobre relacionamento, que é a qualidade de vida, no final das contas, é uma somatória da qualidade de experiências que eu vivo. No recorte de 7 dias, uma semana, 14 dias, 2 semanas ou 3 semanas. Mas a qualidade da minha vida é a qualidade das experiências em que eu tenho vivido, né? O relacionamento, quando a gente se envolve num relacionamento, aquilo começa a fazer parte da maior parte dos eventos em que eu vivo. Se o relacionamento, que é a maior parte das experiências em que eu vivo, nos últimos 7, nos últimos 14 dias, for uma merda, então a qualidade da minha vida, por definição, vai começar a ir pra baixo. Você tá vai vendo? começar a ser uma merda. Sou muito maltratada. Você vai ver que a galera vai falar e vai se abrir aqui com a gente de que isso acontece. Ó, tá vendo? O pessoal fala, ó, não sou casada, mas aprendo muito. Por quê? Porque isso é vida. Não é só pra quem é casado, dia. Isso faz parte de todos os Serve pra todas as relacionamentos, relações, né, amor? né? Isso aí. E a gente, falando de depressão, falando de baixa autoestima, são coisas diferentes, né? Sim. A depressão é diferente da baixa autoestima. Elas podem caminhar juntos, mas eu acho que uma definição legal seria fazer uma definição diferente, né? E a definição, ela serve pra quê? Pra que a gente consiga trabalhar isso de modo diferente. Então, depressão, de modo geral, vai estar ligada a uma coisa mais ampla, que envolve várias esferas e tal. Autoestima, de modo geral, ela vai estar ligada a uma definição ou que uma pessoa sente em relação a ela mesma, né? Em relação a autoconfiança ou como ela se vê e tudo mais. São coisas diferentes. É que dificilmente alguém vai estar em um período depressivo com uma autoestima muito grande. Ainda que possa acontecer, isso é mais difícil. Mas uma pessoa pode ter uma autoestima muito grande e entrar em um período depressivo. Então são coisas diferentes, assim. E uma pessoa pode ter sim uma autoestima baixa e não estar em depressão. Entendi. Cite alguns fatores que, dentro da relação, que pode desenvolver a depressão. Dentro da relação, relacionamento abusivo. Então vamos pegar que existe... Eu vou pegar tipo estereótipo agora. Tem um estereótipo de
A mulher é a abusada na relação e o cara é o agressivo, alguma coisa assim. Essa é a Agressão maior parte. pode ser verbal. Verbal ou física. Verbal ou física. Essa é uma pergunta boa, porque a maioria das pessoas acham que se não tem agressão física, então o relacionamento tá saudável. E quando o esposo vive nas redes sociais, esquece da estrada, mas rola uma solidão. É isso. Depois você fala disso mais um pouquinho. É exatamente isso. Então, pegando esse estereótipo de relacionamento onde neste exemplo o cara é o abusador, então o cara entra com violência psicológica, xingando, oprimindo, sei lá, de como que isso vai se desenrolar. Cara, isso a médio prazo, né? A curto eu nem diria, porque as pessoas não levam muito em consideração, tipo, curto prazo. Tipo, tá tudo bem. É só depois de anos que já tá naquela situação e não aguenta mais, né? Isso. E depois de anos que a pessoa tá nessa situação em que ela não aguenta, na verdade já faz... Portugal. Mas na verdade já faz tipo semanas, meses e anos que o relacionamento vai perdendo a qualidade. Aqui muita gente fala assim, ó, o casamento tava legal, o relacionamento tava bom, só que aí eu entrei em depressão. Não dá, o relacionamento não fica o mesmo. A gente tem aqui essa experiência. A vida muda, tudo muda. E aí eu costumo falar que às vezes a depressão transforma a gente na pior versão da gente mesmo. Como é que é pro parceiro, pra gente entender um pouquinho o lado do parceiro, que tem uma esposa, que tem um namorado, que tem um marido com depressão? Como é que essa pessoa, como é que ela vive? Como é que é a vida dela diante da doença? Depressão para acompanhantes, então seja parceiro amoroso, seja filho, irmão, mãe, seja lá qual for o tipo de parceria que está instaurada, o índice de depressão para quem é parceiro do deprimido primário, a primeira pessoa que está com depressão, é enorme, absurdamente enorme. Caraca, então peraí, só para eu entender. Vamos lá, eu tô deprimida, o Jal vai convivendo comigo. Isso. A chance dele desenvolver uma depressão é normal. Isso de depressão, e as minhas agonias eram das maiores. Outro dia ela me perguntou assim, o que você tem medo na nossa relação para uma questão emocional sua, mas assim, não tenho ciúmes, não tenho nenhuma questão em relação a isso, mas perder pro emocional dela mesmo, isso me deixaria hoje muito chateado, frustrado de alguma forma. Então meu maior medo hoje dentro da relação é perder para depressão, perder para baixa autoestima dela. Então isso hoje me traz uma insegurança, vamos dizer assim. Mas vamos lá, eu tô com depressão, certo? O que eu com depressão posso fazer para ajudar o Jal a não ficar com depressão, para facilitar a convivência dele comigo? Super sucinto, direto e claro. A melhor coisa que você pode fazer para favorecer, para que o seu parceiro não fique deprimido também, é buscar ajuda, não parar de buscar ajuda. Então você vai no psicólogo, você vai no psiquiatra se for preciso, você vai buscar algum tipo de ajuda. Eu estou citando psicólogo, psiquiatra, mas pode ser o curandeiro, pode ser o que for. Alguém ou algo que colabore para você ficar melhor. Esse é o melhor jeito de ajudar o seu parceiro a não ficar mal. Essa é a resposta. Pode ser aquele meu clínico que me acompanha de ajudar? Então, quando a gente fala sobre uma filosofia chamada contextualismo, a gente vai funcionar por uma semana, 2 semanas, ou 2 vezes você vai, 3 vezes você vai, tá na hora de variar, sabe? Então as pessoas falam tipo, por exemplo, eu posso ir no meu clínico geral, tipo clínico geral. Pode. A probabilidade é que como ele não recebeu treinamento para resolver isso, Jerônimo. A probabilidade é como o clínico geral ele não tem repertório para resolver isso, ele não resolva. Então não vai adiantar ir no padre, porque o padre não recebeu o treinamento para resolver depressão. Nem amiga, bater papo, tomar um café, que nem o pessoal fala, a melhor coisa para poder curar a depressão é ir tomar um café com a amiga. Gente, vá no café e converse com a amiga, você vai voltar em casa e vai estar na mesma coisa. Agora, então, assim, é legal, é importante, eu acho que é importante. Te ajuda a tentar respirar durante a depressão, mas não trata. Agora, Pedro, tem uma pergunta ali que fala, meu parceiro, meu esposo tem depressão, mas não quer ir ao médico. Tem alguma técnica, algum hábito, alguma coisa que ela possa fazer para ajudar nesse sentido? O cara não quer ir de jeito nenhum. Acho que tem 2 coisas que a gente pode destacar. A primeira coisa é essa ideia de que a gente vai fazer as coisas com vontade, sabe? Esse princípio de que a gente vai pra academia se a gente sente vontade, que a gente vai pro médico se a gente sente vontade, é um luxo. Então vontade para fazer boa parte das coisas que a gente na academia, de procurar ajuda em algumas coisas. Então o lance não é esperar vontade para fazer as coisas acontecerem. Tipo, eu não vou esperar o dia que o meu parceiro ou minha parceira vai sentir vontade. Eu vou fazer de tudo para ele ir independente da vontade. E aí a segunda coisa é,
a melhor coisa, às vezes, que o acompanhante pode fazer é gradualmente ele ir ajudando. Ele vai testando coisas. Então, ele vai procurar psicólogo, já que o parceiro que está deprimido não está conseguindo. Ele vai procurar psiquiatra, ele vai em algum nível fazer algumas coisas que o parceiro não está conseguindo dar conta. Meio que quebrar o galho por um tempo para que ele consiga sair. É como exatamente aquela expressão do no fundo do buraco, sabe? No fundo do poço lá. No fundo do poço. Então, às vezes você consegue só esticar a mão para ajudar a pessoa a sair do fundo do poço. Às vezes você meio que, metaforicamente, você precisa entrar lá dentro e ir tirando ele de lá. Então você precisa estar no ambiente dele. Ele não consegue sair do quarto, vai até o quarto, fica com ele. Olha só, a Morena quer muito que a gente fale com ela. Foi uma pergunta legal que você viu ali, amor? Cada caso de deixa eu voltar aqui um pouquinho para poder achar a pergunta. Solidão a dois, o que fazer? A Claudete, quando o marido reclama de tudo e nunca está contente com nada, a gente entra em depressão. Você entende o que rola aqui, Pedro? Quantas coisas que acontecem no casamento, quantas coisas que acontecem que eu acredito mesmo que as pessoas vão adoecendo, mas às vezes tem uma coisa que é assim, insatisfação, tristeza, isso não é depressão. Ou é? Depende do período que vai se prolongando. Então, por exemplo, se você perder o seu celular, você muito provavelmente vai ficar triste. Mas provavelmente daqui a 2 ou 3 dias você não está mais triste por causa do celular. Então a gente não vai conceber isso como depressão. Agora, se você perde alguma coisa e uma semana se passa, 2 semanas e você continua triste, então provavelmente você está deprimido. Mas por uma causa. Depressão, isso eu queria deixar muito claro. Depressão existe e na maior parte das vezes, tipo 99% das vezes, existe uma causa que, se for analisada, é claro de identificar, sabe? Não existe depressão como um vírus que foi instaurado de repente, como uma gripe, que você vai na esquina, pega e fala, caralho, tô com depressão. Não é assim, então. A depressão não é simplesmente uma doença que você... Ela é produzida por circunstâncias. Olha só, a Valdinei pergunta, tem cura? A Neiva pergunta, a galera fala que é muita frescura, que é frescura. Tem cura, é frescura, Pedro? Eu quero entender isso. Tem cura a depressão? Tem cura, tem cura. Cura de não ter mais? É difícil dizer no sentido de... se eu resolver depressão, se eu estou deprimido e resolver, tipo... fiz algumas coisas e tô 2 semanas bem e tal, eu nunca mais vou ter. Não é como um vírus em que o organismo vai entender como que funciona e nunca mais vai conseguir, tipo catapora, sabe? Que vai ser registrado pelo sistema imunológico, não existe isso. Porque depressão não é organismo. Então, tem cura no sentido que, se eu aprender algumas coisas, poucas vezes eu vou voltar a ficar deprimido de novo. Mas o lance é que quando eu aprendo a lidar com a depressão, eu vou aprendendo o que me deprime. E aí eu vou ficando cada vez menos deprimido e a probabilidade de eu ficar deprimido é menor. Sabe ler espanhol ali, ó? Tem alguém falando em espanhol. Vamos voltar aqui. A gente vai responder todo mundo depois. O Pedro vai responder todo mundo depois nos comentários. Aqui, ó. Hola, mis amores, ¿cómo están? Estoy depresiva, me hago todos los estudos. Me sale nada e vivo morrendo. Largou todos os estudos. A Soli tá deprimida. Não me sale nada. Não me sale nada, eu não sei. Eu acho que não me sobra nada, sei lá, alguma coisa assim. Eu não sei falar em espanhol. Vai ficar muito feio, eu não vou. Depois a gente vai atrás e responde o comentário. Tem uma galera que tá falando, me responde, por favor. A gente não consegue ler todos, gente. Mas depois a gente vai responder. Olha aqui, eu vi uma coisa muito interessante que a gente começou a perceber e acontece muito. Posso dar um? Pode. Vocês, todas as pessoas que estão fazendo perguntas, vocês têm o contato deles, vocês podem mandar para eles. Vocês podem mandar no meu Instagram e no meu Facebook, que é Tarla, TARLA Pedro. Tá na página deles, se vocês olharem as publicações. Escrevam pra mim, segue, tem muito conteúdo gratuito. Vão lá e peguem o que interessa pra vocês. A gente não achava nada assim, que falasse a nossa língua, que fizesse a gente entender. Tem contrassenso comum, né? E aí a gente achou o Pedro. A gente entendeu que tem um mercado de coach, de gente dando de orelhada, e a gente tem um cuidado com isso, né? Então a gente hoje trabalha com pessoas como Pedro, Bruno, são psicólogos, caras que estudam muito, que se preocupam com pessoas. Então a nossa ideia de ter esses caras por perto é que também ajuda demais a gente, né, a entender todo o processo, tudo que a gente está fazendo. Deixa eu fazer aqui 2 observações. Uma é que quando não tem recurso para poder ir num psicólogo ou algo do tipo, as faculdades costumam oferecer um serviço mais em conta, não é verdade? Sim. Então vale a pena vocês procurarem na cidade de vocês, ver se tem esse serviço. Outra coisa, um amigo nosso falou o seguinte: e quando a pessoa que sofre abuso na relação é o homem? Quase ninguém fala sobre isso. E eu imagino assim, que a mulher falar, poxa, estou numa relação abusiva, meu marido me maltrata, é uma coisa
para todo mundo, para o médico, para o psicólogo, uma coisa mais aceitável. Agora, como é que o homem, em toda aquela questão social dele, em todo aquele medo de confessar a carência, vai chegar e falar assim, caramba, eu tô sendo abusado na minha relação, eu tô sendo maltratado? Deve ser difícil isso, né? Sim, completamente difícil. O trabalho que vai ter que ser feito é um trabalho de desconstrução do que todo mundo está dizendo, de que homem não chora, de que homem não tem emoção, de que isso, de que aquilo. Inclusive eu fiz um vídeo hoje, né, que está aí embaixo na timeline, falando sobre isso, sobre a minha carência, que eu choro, que eu tenho sensações, emoções, e eu externo verdadeiramente para quê? Para que o meu parceiro possa entender. Eu sou muito sincero com as minhas dores, as minhas dificuldades e as minhas limitações, saca? Perfeito. Não, e é incrível, porque quanto mais vulnerável você se expõe, quanto mais transparente, mais fácil é para ela entender quem de fato é ele. Gente, é mesmo. É mesmo. Agora, o que eu faço? Por mais que eu não entenda a carência dele, eu acolho. Não, tá bom, você vem cá, deixa eu ver o que é isso, vamos descobrir. Porque às vezes a carência também, gente, é um exagero. Vamos abrir o jogo aqui. Tem um limite, não tem? Tem aquela pessoa que é sempre vítima, sempre carente e nunca tá satisfeito com nada. Errado, tem abusar, né? Chantagear. Chantagem então existe esse tipo de abuso. Eu tô carente, eu tal. E aí faz um joguinho que não é legal para dentro da relação, entende? Não é sincero, não é honesto. Então também existe isso dentro de algumas relações. Como é que lida com essa chantagem emocional? Nossa, que pergunta! Vai depender o tipo de chantagem que é, qual é a função dessa chantagem, né? Mas o lance é que tem muito parceiro querendo que o outro parceiro cumpra todas as funções da vida do outro, né? Então, por exemplo, eu não tenho amigo, eu não tenho trabalho, eu não tenho nada. Eu vou querer que o meu parceiro, ele preencha todos esses buracos. E às vezes eu vou fazer isso com chantagem. O lance é que o seu parceiro... Essa é a filosofia que eu uso, tá? Me digam se vocês concordam com isso. O lance é que o seu parceiro, ele não... Sabe, ele não tem obrigação de ser tudo pra você a todo custo, o tempo todo, saca? Então parte disso é a responsabilidade do parceiro que tá fazendo chantagem, tipo, olhar pra vida e falar assim, peraí, qual que é a minha responsabilidade aqui, o que eu faço, onde que eu posso arregaçar a manga e alguém perguntou ali, por que homens não expõem os seus sentimentos? Tem mais dificuldades? Tem uma razão, sim, científica pra isso? Tem. Tem uma explicação longa, eu vou dar a versão mais pocket, mais curta. A razão científica é, ao longo de toda a vida de um homem, não se comportar de alguns modos, ele vai ser punido. Então, se ele chorar, ele não é homem suficiente. Se ele não é homem suficiente, ele nunca vai ter, sei lá, uma mulher, ou vai apanhar, ou vai ser descartado, ou que lá. Se ele expor fraqueza, ele não sei o quê. Então é feito uma série de pareamentos, de relações de se isso, então você isso. Se aquilo, então você isso. Se você chora, então você não é homem. Você tem que ficar ali do lado e tal. Você tem que mandar. Eu acho que também existe muito isso, né? Se você cede, você não é homem. Perfeito, você tem que mandar, você tem que se impor. A Lucélia, amor. A Lucélia, eu achei fantástico porque eu me identifico muito com você, Lucélia. Olha o que a Lucélia falou pra gente, Pedro. Ela falou o seguinte: eu sou muito romântica, mas isso não me ajuda. Tem uma relação, porque pra mim, no meu temperamento, eu entendo que tem uma relação. O romantismo idealizado com a minha depressão, com o que eu já passei. Eu entendo isso, assim, pra mim. Mas explica isso pra gente, esse lance de ser muito romântica, de fragiliza, dificulta. O que você tem pra falar pra gente sobre isso? Essa é uma questão complexa e ela é muito mais pra vocês do que pra mim essa, né? Eu falo muito sobre isso. Eu vou dar um meu ensinado que os heróis, os ídolos, é Hollywood, é novela, e aí se criam todo um romance, todo um conteúdo que na vida real do dia a dia é muito difícil de se colocar em prática. De se replicar. Entende? Isso é desde muito cedo, de bebê, criança, adolescente e até adulto. Perfeito. Mostrar uma vida que parece que é fácil de viver, mas que não dá pra viver. E aí a gente não desenvolve, na realidade, um relacionamento maduro e saudável. Eu gosto de dar exemplo. Vamos dar o exemplo do Christian Grey? Olha só. Eu tenho um helicóptero, eu te tiro do seu serviço, eu compro presente pra você, eu salvo sua vida. Com 20 anos, né? Eu faço tudo pra você. Aí você pega outro, você pega lá o Crepúsculo lá. Pô, o cara não come, o cara não dorme, o cara te vigia a noite inteira, o cara faz tudo pra você. Então, assim, gente, é um romantismo que só machuca, é um romantismo assim que nunca nenhum parceiro vai estar à altura pra você nesse romantismo. É isso. Não existe, entendeu? É isso. É uma série de correlações que são passadas em diversas mídias, né? Por exemplo, se a gente pensar também, né? Exato, é o que eu ia falar agora. Se a gente pensar em música geralmente é do que? É sobre felicidade? Não, é sobre amor. Ou sobre felicidade de estar com alguém. E mexe demais com as dores das pessoas. Perfeito. Final feliz em filme é o quê? É geralmente um casal hétero
com um filho e um cachorro e um final feliz de ação, né? Geralmente esse é o final do filme. Então, se você não tem um parceiro, não é final feliz ou alguma coisa desse tipo. E não tem nada a ver, sabe? É quando acaba quando corta a cena, a vida continua e tem que pagar imposto e etc. Então, não tem essa relação também de ter, porque algumas pessoas a gente vê falando assim, poxa, eu não acho um parceiro, eu estou na solidão porque não tenho um parceiro. Então, assim, estar sem o parceiro, não necessariamente a pessoa precisa viver em solidão por causa disso, né? Perfeito. Na verdade, é absurdo pensar que você só vai ficar completo, você só vai ficar feliz se depender de outra pessoa. Isso significa basicamente que a sua felicidade não está na tua mão. Tá sempre na responsabilidade de outra pessoa que vai salvar. Eu tenho depressão quando entro na menstruação. Lê aquele lá, amor, Ele não... Estou para a menstruação, ele nem pergunta. 5 anos mais velho que ele e ele parece, estou tentando abrir aqui. Só sou importante para ele em relação ao sexo. A gente vê muito disso, né? Às vezes a conexão do casal não é tão legal. Então pro cara o sexo é o que mais importa. A comunicação fica de lado. Às vezes pra mulher a comunicação importa e ela deixa o sexo de lado. E aí falta aquela conexão. Hoje a gente tem um hábito, né? Hoje quando a Andréia tá no tempo menstrual, tá no tempo, né, fértil, no período fértil, a gente já sabe esse período. Eu já aviso a ele. Eu marcava muito evento para o período fértil. Hoje eu tirei, me adaptei a isso, porque é o momento que ela quer mais sexo, quer mais atenção, quer mais cuidado, quer mais interesse, mais olhar, mais sedução. Então a gente tem toda essa tabelinha aí que nos ajuda nesse hábito, nesse processo, sabe? E ele aprendeu a entender também a questão da TPM e do estresse, aquela questão hormonal. Agora, não sou eu que tô falando não, gente, é o Pedro. O Pedro é um psicólogo, ele sabe dessas coisas. Cara, absurdo tudo que vocês falaram. Olha aqui, perfeito. Conta uma coisa pra gente. Tem a ver essa questão da alteração de humor da mulher? Sem sombra de dúvida. Um dos maiores erros que as pessoas cometem na hora que vão analisar comportamento é pensar em matéria de eu, pessoa, sem levar em consideração o organismo. Cara, na boa, se você não comer direito, você não vai conseguir focar à noite ou no período de trabalho. Se você não dormir direito, não vai conseguir fazer nada. Se você tiver em um período de menstruação e afetar muito você, vai prejudicar. Tem que levar em consideração as influências do organismo, senão não consegue fazer análise nenhuma. Agora, e esse lance de falar que, poxa, é frescura, depressão é frescura, é real, a gente ouve isso, ouve em vários lugares. Porque, por exemplo, muitas pessoas só vão achar que você está com depressão se você tentar se matar. Necessito de psicólogo. Tem uma galera que já te marcou aí, cara. Então, e essa coisa de tipo assim, a pessoa tem que estar morrendo, se não estiver morrendo não está deprimida, ou então só vai reconhecer a depressão da pessoa às vezes quando rolou um suicídio, sabe? Eu fico assim, e às vezes nem quando rola o suicídio, não, né? Acha que foi o quê? Vai te catar por causa disso, por causa de um probleminha. Já aconteceu uma vez em São Paulo, uma mulher tentar cometer suicídio na linha de metrô, e aí depois tudo parado e tal, teve uma mulher que estava do meu lado, virou pra uma galera que estava em volta, alguém chegou e perguntou por que ela fez isso. E aí perguntou se ela morreu e a mulher que tava do meu lado respondeu nem pra morrer, sabe? Tipo, nem pra morrer, só tá atrasando a vida dos outros e tal. Esse foi um dia que eu dei um esculacho épico nessa mulher. Porque ninguém em sã consciência quer tirar a própria vida. Ninguém, tipo, acordado fala, caralho, hoje é um bom dia de tirar a vida. Não existe isso. Isso é julgamento. Isso é um dos maiores desfavores pra cultura. Tem uma moça que perguntou ali, meu marido não dá muita atenção, consequentemente baixa minha vida. Perfeito. Tem uma notícia boa e uma notícia ruim, né? A notícia boa é que tem coisa pra fazer, que tem coisa pra experimentar, dependendo do histórico de vida dele, dependendo do histórico de relações, não sei se necessariamente ele vai estar flexível o suficiente para emitir os comportamentos que seria saudável para a relação de vocês. Então, eles sabem, a gente estava falando disso agora há pouco no making off, não são todas as pessoas estão dispostas a mudar comportamento para favorecer a relação, sabe? Então, mas tem coisa para testar. Eu vou falar duas coisas também. O que acontece? Cara, a autoestima tem a ver com o valor que você se dá. Se você fica esperando que aquilo venha de outra, reconheça e dê aquela notinha pra você que é o seu valor, sua autoestima nunca vai ser real. Então ela tem que ser construída. É claro que elogios, poxa, palavras de incentivo, palavras de validação ajudam a gente e reforçam. Mas se você ficar esperando que sua autoestima venha do seu marido, você não pode ficar tão à mercê dele. Você tem que procurar outras coisas, porque a vida vai para além dessa relação. E você tem outras coisas que você precisa trabalhar. E a segunda coisa, o Pedro já falou também,
tem relação, a gente não consegue mandar no parceiro. É escolha. Todo mundo tem escolha. E às vezes a pessoa escolhe não mudar. E a gente não tem muito o que fazer, a não ser a gente tentar se adaptar e entender o quanto aquilo está fazendo mal, o quanto a gente consegue viver bem com aquilo, porque só vale a pena se a gente conseguir viver bem e enfrentar o desafio. Porque a gente tem uma série de coisas que o Jal faz que eu não gosto, tem coisas que eu faço que deixam ele frustrado. E eu não vou mudar às vezes. Às vezes eu não quero, às vezes eu acho que eu tô certa, às vezes eu não consigo. E aí o que acontece? Ele convive com essa frustração. Porque relacionamento também é isso, também é. Tô frustrada, meu parceiro faz isso que eu não gosto. Ai, meu parceiro vive deixando a casa bagunçada, deixando. Por mais que ele se esforce, não consegue arrumar. Cara, eu vou aprender a conviver com isso. Isso não vai me matar, não vai estragar a relação. Então, assim, ao invés da gente só esperar a mudança do parceiro, a gente tem que entender no que a gente pode se adaptar também. Não é psicólogo? É isso. E Pedro, e nunca deixar de avaliar as questões positivas do outro, né? Falta isso, acho que da parte dos homens, de ansiedade, elogiar, de falar dos buracos que a gente tem, a gente é ser humano, também, a gente Maria. É falho. É sobre ansiedade, amor, tá todo mundo perguntando. A ansiedade, Pedro, pode levar... Verdade, né? Porque, de modo geral, se a gente parar pra pensar, o que vai produzir a depressão depois de um tempo é uma série de condições aversivas, né? Ela vai somando, ela vai continuando e nada do que eu vou fazendo... O que é uma condição aversiva? Condições aversivas são condições estressantes, condições que eu não consigo resolver, que me produzem estresse, ou que eu consigo resolver, mas me produzem muito estresse, como briga em relacionamento, condição aversiva, discussão, condição aversiva, coisas do passado, coisas da infância, isso é real? Eu posso ter depressão hoje por comportamentos, condições aversivas lá da infância? Muito difícil, difícil. A gente precisa fazer um paralelo nisso, que é, se essas condições elas não vão de algum modo estar presentes, por exemplo, sempre quando a gente fala de condições do passado, de modo geral a gente vai vir na cabeça tipo abuso e essas coisas e tudo mais. Se o abuso ele não tem mais nenhuma relação com o presente, dificilmente ele vai produzir alguma coisa, né? E aí as pessoas, entre aspas, superaram. Mas se essa condição ela continuar presente, por exemplo, abuso sexual, de modo geral o abuso sexual ele vai estar presente na vida da pessoa de tempos em tempos, porque ela vai ter contato sexual e tal. E aí, se eu não conseguir resolver, e aí resolver eu quero dizer lidar melhor hoje, por causa daquilo que aconteceu no passado, aí beleza, aí a gente vai ter problema. Mas de modo geral, algumas condições foram estressantes lá atrás, as condições aversivas, às vezes a vida vai passando e vai dando um jeito da gente corrigir isso e tal. Como então, controlar a ansiedade? A depressão era mais presente. Aí você falou que geralmente vem da ansiedade. Vem da ansiedade. Então, tem condições aversivas. Essas condições aversivas, no começo, elas não vão deixar a gente deprimido. Elas vão deixar a gente estressado. E na medida em que a gente não vai conseguindo resolvê-las, a gente vai começando a ter ansiedade. O que você vai sentindo com o tempo é a ansiedade. Tipo, puta, aquela conta de novo, aquela cobrança de novo. Imagina que você tem uma briga com o seu parceiro. De tempo em tempo você vai ficando ansioso quando chega em casa, ou ansioso na sexta-feira, ou ansioso e por aí vai. Então, com o tempo de não resolver isso, ao invés de ficar ansioso, eu vou começando a deprimir. Mas, de modo geral, quem está deprimido tem picos de ansiedade. Eu fico ansioso porque eu vou conseguir, ou porque aquilo de novo vai acontecer e tal, e aí eu deprimo e tal. São dois irmãos, ansiedade e depressão. Tem uma pergunta aqui, amor, rapidinho. Eu já paguei psicólogo para o meu esposo, mas ele não quer seguir. E só falou que eu sou o problema dele. Tipo, eu não preciso de um psicólogo, o problema é você. Deve ser você que me surta, você que me deixa louco, deve ser algo desse tipo, e ela né? tá carregando toda essa bucha aí. Tá, legal. Ó, tem umas falas legais, Luxemburgo, Europa. Teve outras falas bem legais aí, Pedro, falando que precisa do seu contato, precisa de você. Deixa eu colocar de novo então. Fala porque a galera vai saindo, chegando, né? Uma hora nem de bate-papo. Nem tudo é drama, beleza, isso obrigado, mesmo. Obrigado, boa. Então pra quem quer me mandar pergunta, pra quem quer pegar os meus conteúdos tudo gratuito nas mídias sociais, o nome é Tarla, então Tarla, Tarla Pedro. Tarla Pedro, tanto Instagram quanto Facebook. Tá na última publicação deles, tá lá. E a gente deixou lá, aqui na live, também tá marcado pra vocês poderem achar ele por aqui. Dá pra pegar pela live? Eu não sabia disso. O Pedro já tem livro. Que tem a ver com conteúdo, que se chama Isabel. E quem é a Isabel? Eu não vou contar o livro pra vocês, mas vamos lá, gente. A Isabel é uma mulher que tem muito a ver com qualquer pessoa que tenha uma doença emocional. Qualquer pessoa dos dias de hoje que vão levando a vida. O que está acontecendo? A gente vai levando o relacionamento, a gente vai levando o trabalho e a gente vai se acostumando tanto com aquela judiação, com aquele roubo de energia, com aquele roubo de vida, com aquele roubo emocional que a gente não percebe o quanto a gente adoece.
até o dia que a gente fala assim, nossa, não era para ser assim. Deve ser melhor que isso, deve existir algo muito importante, a gente refletir para entender que, cara, tem que ter alguma coisa melhor. A vida não é para ser, claro que tem coisas ruins na vida, mas a vida não é para ser todo dia ruim. Então, assim, a Isabel é justamente essa pessoa que, cara, que falou, não, pode ser melhor. Então eu vou encarar, eu vou no psicólogo. E não precisa ter medo do psicólogo, gente. Ele não vai rasgar você e pegar todos os seus segredos e te expor. Não funciona assim, nem vai dizer que você é louco. Na verdade, o legal do psicólogo é o seguinte: às vezes o psicólogo é a única pessoa capaz de te ouvir sem te julgar. Sabe? Eu acho que essa é a questão mais importante. É você conseguir escapar do julgamento. Agora vamos lá, gente. Ó, o livro Isabel, que ela acabou de comentar, tá gratuito. É só vocês escreverem Pedro Tarla. E a live, ele vai dar uma atenção. A gente vai subir essa live e a gente vai tentar responder e conhecer melhor cada um de vocês. Isso aí. E agora a gente tá indo lá pro Insta pra ver se a live funciona melhor lá, porque aqui tá travando, né? Que poxa isso. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tira aqui. Conclui.